Torcedor vascaíno, fala galera do Comenta Léo, saudações vascaínas, estamos entrando no ar, né? Vamos fazer uma análise do jogo, vou falar aqui o que eu penso, o que eu acho, tava revendo o jogo até para trazer essa informação para vocês aqui. Vamos trazer o Jorginho falando sobre o jogo, né? Entrevista coletiva do Jorginho, alguns pontos que eu gostei também para vocês entenderem. Enfim, nem vou trazer a vinheta hoje, a gente vai direto aí mesmo, rápido e muito sucinto naquilo que a gente tem que falar, porque a situação se complicou. Tá passando aí na sua tela, o Vasco tem um ponto do G4. Obviamente que o Vasco tá na vantagem. O Vasco ganhando o jogo, ele mantém com um ponto. Se ele e o Londrina ganhar, mantém. O problema é fora de casa. As bizarrices que o Vasco faz fora de casa. O Vasco fora de casa parece que é outro time. E meu medo é que essas bizarrices elas passem a acontecer em São Januário. Que Deus permita que não. Porque aí estamos ferrados. O Vasco só ganhou 13 pontos fora de casa, muito pouco. Muito pouco para um campeonato todo. E isso reflete, por quê? Porque no retorno o Vasco teve mais jogos até agora fora de casa. Obviamente que agora a gente vai ter 5 jogos dentro de casa, 2 jogos seguidos lá entre o final do campeonato, né? Mas é muito pouco. Estava observando o lance do gol do Quinteiro, porque eu queria fazer uma análise daquilo ali. E é óbvio que a bola ia para fora. Sabe o que é que falta? Atenção. É o que tem faltado. Atenção, se baixa a cabeça, a bola passa, a bola vai para fora. Se você consegue entender o que está acontecendo ao seu redor, você não toma gols como o Vasco tomou. Outro segundo gol, Léo Matos dá uma bola no meio da área. Se o Vasco perde, se aquela bola não cai no pé de um jogador do Vasco, é contra-ataque certo. Yuri Lara do lado tomando uma água, conversando com o Jorginho. Então, entende como o Vasco e sua falta de atenção e suas bizarrices, ele perde jogos atrás de jogos fora dos seus domínios, dentro da casa do adversário? E aí eu digo, cadê o psicológico desses jogadores? Será que estão jogando somente? A gente só vai fora só para cumprir tabela, dentro de casa a gente resolve? É muito perigoso. É muito perigoso. Porque a gente vai pegar times de baixo da tabela. Óbvio que o Náutico não vai vir se jogar em cima do Vasco. Óbvio que se a gente for jogar contra o Ituano, eles não vão se jogar em cima do Vasco. O Londrina não vai vir para cima do Vasco. Então, tem que começar a ligar o alerta. Já era para estar ligado, é tarde demais até a gente falar isso. O Jorginho vai falar daqui a pouco sobre essas questões. A gente vai trazer aqui a entrevista coletiva do Jorginho. Mas é preciso mudar a atitude dentro de campo. Se o Vasco quer subir para a Série A, ele precisa mudar a atitude. Estar mais atento, jogar como uma final, jogar com sangue nos olhos. Porque senão vai ter dificuldades. O Jorginho, inclusive, falou nas suas entrevistas coletivas uma coisa que me deixou bastante reflexivo. E eu vou trazer aqui para vocês. Veja aí o que o Jorginho falou sobre a derrota. No segundo tempo a gente não voltou com o mesmo ritmo. No início ali. Só no iníciozinho. Assim como no final foi bom, eu acho que a gente teve um segundo tempo melhor do que o Grêmio. Não apenas... A questão da posse de bola é sempre questionável, né? A gente sabe que não adianta você ter uma posse de bola maior se você perde o jogo. Mas o mais importante para mim, né, eu falei com os jogadores, a gente sentir a dor da derrota, isso é muito importante. Não quero ver ninguém rindo, ninguém satisfeito, não estamos assim, de jeito nenhum. Agora, não abaixa a cabeça, por quê? Porque a gente está no G4, a gente acredita muito também o fator casa, que a gente está fazendo um excelente trabalho, a gente precisa melhorar fora, principalmente na questão da atenção, porque nós tomamos 2 gols com falhas nossas. Né? Mas eu, como treinador, eu assumo a responsabilidade. A partir de hoje, eu tenho que falar que a responsabilidade é minha como treinador. Eu falei para eles, façam aquilo que realmente a gente está trabalhando. Foi terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Foram 5 dias de trabalho que a gente conversou bastante, né? Vimos vídeos, conversei com muitos jogadores individualmente para que a gente pudesse melhorar cada vez mais. E a gente vai estar tratando naturalmente, internamente, as questões das falhas que aconteceram, porque são coisas que acontecem no jogo que não podem acontecer normalmente, principalmente contra um adversário com um potencial tão grande quanto o Grêmio. Falou, né, que não quer ver ninguém sorrindo e muito mais, mas muito se perguntou ao Jorginho sobre a parte psicológica, sobre o lado emocional. E você vai ver o que o Jorginho achou dessa situação do Vasco. Fala aí, Jorginho. A parte psicológica é fundamental. Um jogador que tem um equilíbrio grande, ele consegue, como eu acabei de falar, superar as adversidades.
Agora não é só isso, não é uma questão de vamos lá, temos que ganhar, então não é assim. A gente precisa se organizar e a gente sabe que alguns erros precisam ser realmente assim cancelados para que a gente não sofra. Organizar. Exatamente. Eu acho que o lado emocional é fundamental, é importante a gente trabalhar, que são jogos decisivos, são 9 jogos decisivos, mas é muito importante a gente se manter equilibrado e se manter organizado taticamente. A gente não pode, né, fiquei bem preocupado porque o Yuri veio tomar uma água, eu falei, volta logo, porque o Nenê estava na bola, o Léo estava na bola, e a gente acabou que o Yuri é o último homem, né? Então talvez aquele momento ali, nessa distração de vir tomar uma água ali, não que seja culpa de alguém, né? Se tem alguém responsável sou eu, mas nesse momento a gente saber que, né, tem que esperar a equipe se recompor, a equipe se organizar. Então são coisas que a gente pode, com certeza, mostrando vídeos, conversando, chamando atenção, a gente pode ter uma melhora com certeza sensível, que a gente alcance o nosso objetivo. Jorginho também disse sobre a probabilidade de mudanças sobre Raniel e o que ele espera do jogo contra a equipe do Náutico. Veja aí o que o Jorginho falou e depois a gente faz as considerações finais. A probabilidade sempre existe. A gente não pode se fechar diante de uma escalação, diante de uma definição de uma equipe. A gente tem que estar sempre aberto e foi o que aconteceu. A gente percebeu que a gente precisava de velocidade pelos lados e força também. Então a gente colocou o Tubarão e colocou o Figueiredo. A gente acabou trocando porque o Tubarão ele é mais forte pelo lado direito do que pelo lado esquerdo. E as coisas começaram a acontecer, né? E inclusive, quer dizer, eu fiz uma substituição que normalmente eu não faço, sem treinar. Mas a gente não treinou o Figueiredo de lateral direito, mas eu já achei a necessidade, eu não queria tirar o Juninho de dentro, para botar ele como lateral direito, então trouxe o Figueiredo para colocar mais força ainda com o Palácio. Foi um pouquinho tarde, né? Já estava faltando ali, mais ou menos, já estava quase 42, ainda teve mais 6 minutos ali, ainda teve 9 minutos de jogo, que eu acho que o Klaus também poderia ter dado mais um, porque eles retardaram bastante, os gandulas acabaram não repondo a bola no momento certo. Então, a gente tem que estar sempre aberto para aquilo que é melhor para o time, para aquele momento. Então, em relação a qualquer nível de substituição, só quero dizer que, mesmo como você diz assim, são jogadores que não são tão velozes, o Raniel fez uma grande partida, ao meu ver, né? Eu acho que se alguém discorda, eu vou ser veementemente contra, porque ele fez uma boa partida, ele conseguiu sustentar muito bem ali, ele conseguiu ganhar duelos importantes, mas chegou no momento que ele acabou cansando e a gente justamente fez a troca, assim como foi com o Alex. Não tiramos o Nenê porque ele estava muito bem no jogo, era um jogador que estava quase decidindo o jogo e por pouco, né? Foram 2 lances importantes, uma falta e uma finalização, que para mim o Breno foi um dos jogadores fundamentais desse jogo, o goleiro deles, realmente teve uma participação excepcional, conseguindo tirar 2 gols quase feitos nossos. Então a gente saber trabalhar, não adianta a gente achar culpado. Culpado sempre vai ser o treinador, bota toda a carga para cima de mim sem problema nenhum. Se tiver que mudar, eu não tenho medo nenhum. Eu já mudei vários jogadores, inclusive no primeiro tempo. Se tiver que tirar um jogador, a coisa não está acontecendo. Se tiver realmente mal e prejudicando a equipe, a gente tira inclusive no primeiro tempo, porque a gente, nesse momento aqui, a gente tem que pensar no Vasco. Não dá para pensar exclusivamente ou individualmente num atleta. Então é isso. Eu espero uma mudança de atitude. Eu espero que seja um Vasco diferente e um Vasco que entenda que só depende dele. Só depende dele. Um Vasco que tenha mais paciência, que não tenha erros bizarros. Porque senão, fatalmente, a gente vai continuar na Série B. Se não mudar a atitude, se não mudar o foco, a concentração, a questão mental, o Vasco vai ter muita dificuldade para subir. Mas se o Vasco utiliza tudo isso como um fator para subir, ele vai conseguir o acesso. Tá na vantagem? Tá. A vantagem que era de 8 diminuiu para 1. Pode continuar à frente? Pode, porque eu acho que tem até um time melhor do que os times que estão atrás, com todo respeito ao Londrina. Mas precisa querer vencer. Não vai ganhar o jogo só porque tá com essa cruz de malta aí, não. Vai ter que ganhar o jogo, mostrando que dentro de campo o Vasco da Gama é capaz e que vai deixar lá o máximo. Se não, meus amigos, 2023 a gente vai continuar na Série B. E eu não creio que esse seja o intuito dos jogadores do Vasco. Não é? Que busquem tomar vergonha na cara e jogar mais bola pelo Vasco. Valeu!